A China anunciou hoje que vai reduzir o imposto de importação para 780 produtos. O objetivo é aumentar aí a produção industrial da China e também estimular a demanda doméstica. No Japão, depois das eleições no fim de semana, o partido de oposição venceu e Shinzo Abe, o novo primeiro-ministro do Japão, já começa a pressionar o Banco Central do país. Ele disse que a autoridade monetária deve, na reunião dessa semana, levar em consideração tudo aquilo que a população japonesa levou em conta ao elegê-lo ao cargo de premier, de primeiro-ministro do Japão, como o afrouxamento monetário que estava no plano de governo dele, que venceu as eleições neste fim de semana. E as principais bolsas da Ásia fecharam hoje sem uma tendência definida. A gente tem na tela essas informações. Em Tóquio, uma alta com a vitória da oposição, do partido de oposição lá no Japão, alta de 0,94%. Hong Kong estável, Xangai subiu, mas em Seul e em Mumbai, queda para as bolsas por lá. A Itália pode precisar pedir ajuda financeira internacional no ano que vem. A informação consta num relatório do Citigroup, divulgada hoje. Essas informações desse relatório dizem que a Itália tem uma dívida muito grande e que pode ser que o país, se não organizar as contas, tenha que pedir ajuda financeira internacional aos credores da Troika. Também hoje a balança comercial da zona do euro foi divulgada, apresentou um saldo positivo de 10,2 bilhões de euros em outubro. No mesmo mês do ano passado, tinha registrado um déficit de 700 milhões de euros. Em setembro, a região de moeda comum havia apresentado um saldo comercial positivo de 9,5 bilhões de euros. E vamos ver como estão as principais bolsas da Europa. Nesse momento, temos na tela os dados. Não há uma tendência definida para as bolsas europeias. Os investidores continuam aí aguardando uma solução para o abismo fiscal norte-americano, as discussões entre democratas e republicanos em torno dos cortes de gastos e aumentos de impostos da ordem de 600 bilhões de dólares que podem levar a maior economia do mundo à recessão no ano que vem. Participa conosco hoje aqui do Band News Mercado, Antônio De Júlio, educador financeiro da Moneyfit. Seja muito bem-vindo. O abismo fiscal preocupa os investidores. Você acha que democratas e republicanos vão deixar para o último minuto para conseguir resolver esse problema? Como sempre, assim como a crise da Grécia, todas as crises mundiais que tivemos, cenas dos próximos capítulos, vão empurrar, mas vamos chegar a um acordo, porque se não tiver acordo, o país quebra, o país para. E ninguém vai querer uma moratória americana, como tivemos quase recentemente, então com certeza vamos chegar a um acordo. E você acha que isso pode implicar, de alguma forma, em problemas aqui no mercado financeiro? Bom, os Estados Unidos é um país que, se espirrar, o mundo inteiro sacode, né? Enfrenta a maior economia do mundo. Então o mundo espera ansiosamente essa decisão, desse abismo fiscal, mas vai sair com certeza. Não vão entrar num acordo. Tem a rixa partidária, inclusive, que envolve muito, mais interesses políticos do que econômicos, mas no final das contas vão olhar com o país, vão ter que parar, pensar e vai chegar no acordo. Para o ano que vem, você acha que essas questões envolvendo política e economia vão estar mais tranquilas ou você vê um aprofundamento dessas crises no mundo todo? Não, política e economia infelizmente se misturam. Eu gostaria que não se misturassem, né? Que as pessoas olhassem para a economia de um país de uma forma mais séria, né? Então, infelizmente, a política está envolvida. Aqui no Brasil, nós estamos vendo também o problema da política. Agora tem o famoso risco Dilma que estão falando. Então, o problema dos royalties, muda-se a regra no meio do jogo. Na Venezuela também, na eleição, mudaram as regras das eleições. Então, é o famoso tapetão. Infelizmente, eu gostaria, pro fim do mundo agora, que é dia 21, que parassem de misturar política e economia, mas acho que vai ser difícil. Daqui a pouquinho voltamos a conversar. E o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, John Boehner, apresentou na sexta-feira uma nova proposta que marca uma nova etapa nas discussões para evitar o abismo fiscal nos Estados Unidos. Boehner apresentou uma proposta onde os republicanos aceitam a taxação das grandes fortunas, a taxação de impostos mais alta para os mais ricos lá nos Estados Unidos, para pessoas que ganham mais de 250 mil dólares
por ano. Nessa nova proposta, os republicanos elevam um pouco a arrecadação para US$ 1 trilhão em receita proveniente de impostos nos Estados Unidos. A proposta anterior previa aí 800 bilhões de dólares nesse sentido. E vamos ver como estão os índices futuros dos Estados Unidos, tendência de abertura das bolsas norte-americanas hoje. Temos na tela esses dados, o índice Dow Jones sobe, o Nasdaq tem queda, o S&P 500 tem valorização. Ainda não há uma tendência definida para a abertura das bolsas dos Estados Unidos. E aqui no Brasil foi divulgada hoje pela manhã, como toda segunda-feira, pesquisa Focus do Banco Central, que consulta 100 economistas no Brasil inteiro, 100 economistas integrantes do mercado financeiro a respeito de projeções para a economia do país. E pela quinta semana seguida, esses economistas revisaram para baixo as projeções de crescimento da economia brasileira. A gente tem aqui o PIB, foi revisado de 1,03 para um crescimento de apenas 1% ao longo desse ano. PIB para 2013 também foi rebaixado de 3,5% para 3,4%. Inflação oficial medida pelo IPCA subiu de 5,58% para 5,6% e a Selic foi mantida em 7,25%, o câmbio também mantido em 2,08%. E a inflação medida pelo Índice Geral de Preços 10 encerrou o ano com inflação de 7,42%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGP-10 ficou em 0,63% em dezembro, após ter recuado 0,28% no mês anterior. No período, os 3 indicadores que compõem o indicador aceleraram. O índice de preços ao produtor amplo teve variação de 0,66% e o índice de preços ao consumidor ficou em 0,65%. E, por último, o índice nacional de custo da construção teve inflação de 0,36%. E a demanda por crédito aqui no Brasil, as empresas brasileiras demandando por crédito, essa demanda aumentou 3,3% em outubro, de outubro para novembro, depois de 2 meses seguidos de queda. Já em relação ao mesmo período do ano passado, houve um recuo de 9,9%, queda também no acumulado do ano de 4,5%. Para a Serasa, é necessário que os resultados positivos predominem ao longo dos próximos meses, principalmente no início do ano, para que a busca de empresas por crédito, de fato, entre em uma trajetória consistente de reativação. A gente volta a conversar aqui no Band News Mercado com Antônio de Júlio, educador financeiro da Moneyfit. As pessoas estão muito preocupadas em tempos de juros mais baixos, como investir, sobre onde colocar o seu dinheiro. Perfeito. O que é que elas devem buscar em termos de investimentos? Só um dado que eu fiz há pouco tempo, né? Quem colocou dinheiro em 2012, em janeiro desse ano, antes das novas regras da taxa Selic, que continua a poupança rendendo 0,5% ao mês, e quem colocar dinheiro agora em janeiro de 2013, se a Selic não for alterada, vai ter uma rentabilidade de 18% menor sobre quem aplicou em 2012. Então, assim, eu fico até triste em dizer que em setembro, se eu não me engano, tivemos uma arrecadação expressiva na poupança. Então as pessoas vão ter que começar a acordar que a regra mudou, né? Que a situação mudou, que o país mudou. Então começar a ler mais sobre investimentos, começar a tratar seu dinheiro de uma forma melhor e entender que a poupança, assim, ainda esse ano acho que conseguimos ter uma rentabilidade positiva, uma taxa real. Em muitos países não acontece isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma taxa negativa real. Então começar a ver renda variável, começar a ver outros tipos de investimentos. A questão do prazo entra em pauta agora, porque alguns investimentos, como o título do Tesouro Direto, há incidência de impostos na hora do saque sobre o lucro. Então, quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado, menos imposto você paga. Então, são esses fatores. O tempo é importante agora na aplicação financeira e também o que tipo de aplicação vamos fazer. Então, hoje a poupança eu diria que já não é mais a garantia de um futuro saudável. Para a gente finalizar, o que é mais atrativo do que poupança hoje? Temos o próprio Tesouro Direto, temos algumas letras de créditos imobiliários também, que o mercado está aquecido e é um investimento de certa forma segura, porque você está prestando dinheiro para o banco emprestar dinheiro, passar o dinheiro para frente. Dentro da renda fixa, alguns CDIs também abaixo de R$70 mil, que o fundo garantidor garante também para quem está aplicando esse dinheiro.
Mas começar a olhar com carinho também renda variável, né? Todo ano a gente fala sobre isso. E assim, país de primeiro mundo, se o Brasil virar um país de primeiro mundo, a tendência é essa, gente. É investimento em renda variável, investimento em empresas e por aí vai. Obrigada pela sua participação aqui no Band News Mercado. Eu agradeço. Vamos ver como está o Ibovespa Futuro, tendência de abertura para a Bolsa Brasileira. No início desta semana, temos na tela os dados. Ibovespa Futuro para fevereiro opera em queda de 0,26%, com 59.895 pontos, acompanhando aí os índices das principais bolsas da Europa. Aqui no Brasil, hoje, o Banco Central também vai fazer, daqui a pouquinho, 2 leilões com compromisso de recompra. São leilões que tiram dinheiro das reservas internacionais do Brasil para oferecer à vista ao mercado, aumentando a oferta de dólares no mercado doméstico para empurrar para baixo o preço da moeda norte-americana. O Banco Central vai fazer essa intervenção de 1,5 bilhão de dólares no mercado doméstico. Hoje essa intervenção foi anunciada na sexta-feira, o mercado já estava sabendo. E o mercado de câmbio futuro, o mercado de dólar com vencimento em janeiro, tem alta de 0,15%, vale R$ 2,09, apesar dessa intervenção anunciada pelo Banco Central, que tenta aí colocar para baixo a moeda norte-americana em relação ao real.